Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog, tudo bem? Num vídeo passado eu falei deste livro aqui, o Sociologia Essencial, da editora Penguin. E eu já falei desse livro inteiro, desse outro vídeo que eu tô falando, que eu chamei de Clube do Livro. A ideia dos vídeos Clube do Livro é apresentar uma visão geral de livros essenciais para sociologia, para antropologia. E eu decidi falar de um texto do Durkheim chamado Algumas Formas Primitivas de Classificação, que é um texto que ele escreveu com o sobrinho dele, o Marcel Mauss. O Marcel Mauss é uma figura fundamental para a antropologia também, tá? Cara, muito importante mesmo. Este texto que eu vou ler hoje, o Algumas Formas Primitivas de Classificação, é conhecido por um aspecto fundamental. Pela importância que ele tem no livro, o último livro do Durkheim, que é os Formas Elementares de Vida Religiosa. Ele começa a dizer, olha gente, lembra aquele papo todo que eu falei de fato social? Pois é. Ele não diz que ele está errado, tá? Mas como eu já falei num vídeo antigo meu, que se você não tiver problema com a qualidade de áudio e de vídeo dele, você pode ver aqui, então eu vou deixar aí em cima também, que o Durkheim ele faz uma passagem do conceito de fato social para o conceito de consciência coletiva, certo? Então, vamos dizer, a grande cola da sociedade para Durkheim deixa de ser o fato social, porque ele é coercitivo, porque ele é externo, e não sei o que. Deixa de ser aquela coisa, sabe, super moldada na lei, na repressão, como alguns de vocês já devem ter percebido, né, tanto nos estudos de vocês em universidade, em escola, quanto aqui mesmo me perguntando as coisas nos comentários, de vez em quando surge uma coisa, mas Robson, X coisa é um fato social? Aí eu tenho que pensar um pouco e, pô cara, será que isso é um fato social mesmo? Porque o conceito é muito estreito. Então o próprio Durkheim estava sentindo isso também, obviamente. E aí ele chega nessa ideia. O argumento desse texto é que as mesmas formas de classificação do mundo que os europeus olhavam nos povos ditos primitivos, né, que os europeus do século XIX olhavam para os aborígenes da Austrália, olhavam para os vários povos que viviam na África e tal, e tudo primitivo, tudo não sei o que, certo? Ok. O Durkheim e o Mauss chegam e falam, eles não questionam que esses povos são primitivos. Pelo contrário, eles aceitam isso. Tá? E aqui já cabe uma crítica nossa, século XXI, a isso. Mas eles aceitam a ideia de que esses povos são primitivos mesmo. Então ele pensa assim, poxa, se eu quero observar um fenômeno, eu vou para onde esse fenômeno é mais elementar. Vamos dizer assim, se eu quero entender uma doença, eu vou pesquisar direto o vírus, direto a bactéria. Eu não vou ficar só olhando para o que causa no corpo humano, certo? Os sintomas. Eu tenho que entender a raiz da coisa. Esse tipo de pensamento que o Durkheim e o Mauss estão tendo ao falarem desse sistema de classificação. Eles pegam todo um aparato, vamos dizer, relatos que naquela época era assim que se fazia antropologia, né? Pegava um monte de relatos de um monte de gente de tudo quanto é lugar do mundo e começava a falar desses sistemas de classificação ditos primitivos. Do povo X, do povo Y. E se você for sentar para ler isso aqui, é um texto dividido em 5 partes. 4 dessas partes são essa coisa enorme e é muito grande do Durkheim e do Mauss sentando e olha, esse povo X nesse lugar Y fazia isso, esse povo Y também fazia isso, esse povo Z faz um pouco diferente, mas é semelhante a YX e é isso o tempo inteiro, certo? Eu não vou dar uma crítica antropológica a essas questões, porque eu não tenho essa leitura de chegar para você e dizer, por exemplo, se o que ele fala a respeito da organização cosmológica da tribo dos Sioux da América do Norte era isso mesmo, tá? Eu não tenho essa leitura, desculpa. E eu não acho que, na verdade, essa é a coisa mais interessante desse texto, pelo menos para mim, enquanto sociólogo, né? Não acho que é a coisa mais interessante aqui. O que é mais interessante aqui é você pensar nesse texto onde ele foi feito, europeu se achando superior e tal, aquela coisa que vocês veem em escola, universidade de evolucionismo, darwinismo social, aquela coisa toda, certo? Aquela cientificidade meio desguiada. E você vê 2 caras que estão trabalhando com isso, dentro desse paradigma, e dizendo, olha, sabe essas pessoas que você diz que são primitivas? Elas não são tão diferentes assim da gente. Então eles fazem todo um processo, desde os aborígenes australianos, que eles consideram os mais primitivos, até
a Europa, que eles consideram a mais evoluída, certo? E mostrando que, fundamentalmente, a única diferença entre os sistemas totêmicos dos aborígenes australianos e da forma científica e racional que o europeu estava vendo o mundo era simplesmente uma diferença de grau. Não era uma diferença de qualidade. Fundamentalmente, os mesmos esquemas que são usados para entender o mundo, como isso aqui é do totem do cachorro, isso aqui é do totem do não sei do que, é a mesmíssima coisa de, a biologia diz isso, a química diz aquilo. Para o Durkheim e para o Mauss, o que interessa é justamente a parte social, a parte de este pensamento que organiza o mundo, que coloca tudo nos seus nichos, nas suas gavetinhas, nos seus escaninhos. Eu sei que isso foi um pouco velho, falo de escaninho, mas deve ter um aí no teu prédio, aquele lugar onde coloca as correspondências. Isso que é um escaninho, tá? Esse tipo de pensamento, esse impulso, vamos dizer, humano, ele existe em todos os lugares do mundo, certo? E aqui na Europa é a ciência que faz isso, mas em outros lugares é outras coisas. Essa é a grande importância. E aqui é o ponto onde ele larga fato social como o grande fundamento da sociedade, né? Essa coisa da coerção, do negativo, do não pode, não faz, e começa a pensar na consciência coletiva, no que nos torna todos nós humanos, né? Do que nós, em sociedades ao redor do mundo, quais são as nossas coisas que nos tornam comuns uns aos outros. Porque, afinal de contas, Durkheim estava querendo construir uma ciência que abarcasse toda a existência humana, né, todas as sociedades humanas. Então ele precisava pensar nesse tipo de coisa. Ele não podia falar de fato social para sempre em sociedades onde ele estava observando que não existia essa instituição, por exemplo, do direito. O direito era muito diferente no lugar que ele estava olhando, pô, cara, não está funcionando. E era esse tipo de caminho, vamos dizer, epistemológico, que ele fez para sair do fato social para ir para a consciência coletiva, que você vai ver no Formas Elementares de Vida Religiosa, que é o último livro do Durkheim que ele escreveu e publicou pouco antes de morrer. A grande importância desse texto aqui é na parte 5, tá? A importância que eu digo, que eu, Robson, digo para vocês, que é a grande importância sociológica desse aqui, é na parte 5, onde ele já começa dizendo: as classificações primitivas não constituem singularidades excepcionais, ou seja, coisas, né? Meu Deus, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Muito ao contrário, parecem ligar-se sem solução de continuidade craseado, né? Primeiras classificações científicas, certo? É literalmente isso que ele quer dizer, certo? E é aqui que é a grande importância desse texto, tá? E eu tô falando isso para vocês porque caso vocês decidam ler esse texto, caso vocês tenham comprado o livro, como alguns de vocês disseram que iam comprar, e pensado, pô, cara, eu vou começar aqui pelo Durkheim porque ele é Durkheim. Então já tenho em mente que quando vocês chegarem nesse texto, algumas formas de classificação primitiva, vocês vão ler um monte de coisas que talvez vocês não estejam muito conseguindo ver de onde sai, entendeu? Vocês não estão conseguindo entender, talvez, nossa, mas o que é esse papo todo de totem, não sei o que isso tem a ver com sociologia? Eu tô aqui explicando bem resumidamente o que isso tem a ver com sociologia. Aqui está a importância desse texto para a sociologia atual e para o entendimento do Durkheim. Porque às vezes, de novo, como eu disse no vídeo passado, às vezes a gente fica numa ideia de que o Durkheim ele foi importante para aquela época, que ninguém está continuando a obra de Durkheim agora, ninguém olhou para as coisas do Durkheim e pensou, acho que tem algo que se aproveita aqui. Quando é muito o contrário, tá? Não só no funcionalismo do começo do século XX, mas até hoje existem pessoas que, de uma forma ou de outra, são durkheimianas. De uma forma ou de outra, estão tomando essa ideia da representação coletiva, das formas como nós, enquanto sociedade, entendemos o mundo à nossa volta, e estão levando isso para outras direções, certo? E é esse tipo de pensamento que eu recomendo que as pessoas tenham quando vão ler livros assim, com essas coletâneas de clássicos, essas coisas que são realmente antigas, assim, cronologicamente falando, né, século XIX e tal. É sempre bom olhar esse tipo de texto, esse clássico, e meio que se perguntar, ok, mas o que hoje, quais são as consequências disso hoje? O que eu posso ver disso hoje? Esse é um jeito legal de ler os clássicos, sabe? Embora, como eu já disse no vídeo anterior, o Durkheim tenha um jeito meio circulante, mas ainda assim bastante retilíneo, mais do que Weber, por exemplo.
Eu já estou dizendo aqui para vocês de cara, tá? A parte 5 é a parte mais importante. Mas para você entender o impacto da parte 5, você tem que ler realmente o restante a parte 1, 2, 3, 4 do texto. Você realmente precisa meio que entender de onde ele está vindo, por que ele afirma tão categoricamente que desde os australianos até China e Grécia e Europa, tudo a mesma coisa. Porque realmente ele argumenta isso bem legal no texto. A minha luz de canto apagou, não sei porquê. Mas, coincidência ou não... Ligou de novo. Coincidência ou não, eu meio que já encerrei, na verdade, o que eu queria dizer em relação a esse texto em particular, tá? Se você achou legal, se isso te deixou interessado para ler você mesmo ler o texto ou ler os outros textos dessa coletânea de Durkheim, de Marx, de Weber, você já sabe o que fazer. Tem um linkzinho aí na descrição, você pode comprar o livro por aí pela Amazon, vai ajudar o canal se você fizer isso. Se você tiver outros modos de comprar o livro, tudo bem, sem problema nenhum. Contanto que você não se esqueça do like, do se inscrever, apertar o sininho, comentário, aquela coisa toda. E no mais, gente, Robson Lima desejando para vocês um feliz fim de 2020. Que bom que 2021 seja um ano melhor do que 2020, né? E até a próxima, galera. Robson Lima desligando agora sim, de vez. Até ano que vem, provavelmente. Tchau.